Imagina você tendo que fugir do seu próprio país. Não porque você quer viajar, conhecer o mundo afora ou buscar uma vida melhor, mas porque se você ficar, você pode morrer. Imagina ter que atravessar rios congelados no meio da noite, passar anos escondidos em países estrangeiros usando identidades falsas e sabendo que, se você for pego, não só você vai sofrer as consequências, mas a sua família também. Hoje eu vou contar para vocês 3 histórias reais de pessoas que fugiram da Coreia do Norte. E quando eu digo reais aqui, eu quero dizer extremamente bem documentadas. Essas são pessoas que deram entrevistas para a ONU, escreveram livros que se tornaram best-sellers internacionais e tiveram seus relatos verificados por organizações de direitos humanos no mundo inteiro. Mais de 34 mil norte-coreanos conseguiram fugir para a Coreia do Sul até hoje. Cada um deles tem uma história absurda de coragem e sobrevivência. Eu escolhi 3 casos que são particularmente impactantes. E no final eu também vou falar um pouquinho sobre pessoas que negam tudo isso e dizem que tudo é uma mentira ocidental. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, deixe seu like aí. Meu nome é Simon, seja bem-vindo ao Rota Asiática, e esse daqui é o Fugindo do Inferno. Antes de continuar o vídeo, eu queria te mostrar algo muito legal. Se você é uma pessoa como eu, que adora comprar na internet, economizar muito dinheiro, encontrar boas promoções e ofertas de verdade, nós temos agora um grupo de promoções e descontos no WhatsApp, onde eu mesmo vou estar colocando as melhores ofertas que eu encontro, de todos os tipos de produto, nas melhores lojas do Brasil, como Amazon, Mercado Livre, Shopee, com vendedores confiáveis. Então, se você gosta do meu trabalho aqui e quer fazer parte desse grupo, que é totalmente de graça, tá? E ainda economizar muita grana na hora de comprar qualquer coisa online, conseguir cupons, descontos, tudo num só lugar, eu vou estar deixando aqui o QR Code do grupo e o link também na descrição e no comentário fixado. Esse daqui é um projeto novo do canal, você não precisa pagar nada por isso, tá? É de graça, não tem nenhuma pegadinha. E na verdade você só tem a ganhar com isso, né? Então vem fazer parte do nosso grupo, escaneia aqui esse QR Code ou clica aqui no link da descrição e no comentário e vem economizar com a gente. Relatos de refugiados norte-coreanos. Kang Cho-hwan, Os Aquários de Pyongyang, A Vida Privilegiada. A primeira história é de Kang Cho-hwan, e essa daqui é muito brutal, porque ele não nasceu numa família pobre. Ele não era um refugiado fugindo da fome. Ele nasceu em 1968 em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Inclusive, nasceu numa família muito privilegiada. O avô dele era uma pessoa rica. Ele tinha voltado do Japão com uma fortuna e vivia muito bem. Para vocês terem uma ideia do quão privilegiada era a família dele, eles tinham uma televisão colorida, um carro, uma máquina de lavar roupa. Isso até pode parecer normal pra gente, mas na Coreia do Norte dos anos 70, isso aqui era um luxo absurdo que praticamente ninguém tinha. O Kang tinha até um aquário de peixes tropicais. Ele gostava muito daqueles peixes. Cuidava deles todos os dias. E guarda esse detalhe aqui porque daqui a pouco ele vai fazer muito sentido. Em 1977, quando o Kang tinha apenas 9 anos de idade, tudo isso daqui foi por água abaixo. A polícia apareceu na casa deles de madrugada. O avô dele tinha sido acusado de traição. E na Coreia do Norte, existe uma coisa chamada punição coletiva de 3 gerações. Isso significa que se alguém da sua família comete um crime, não é só essa pessoa que é punida. São 3 gerações inteiras: avós, pais e filhos. Toda a família foi imediatamente enviada para um campo de concentração de Odok. E quando eu digo campo de... eu quero dizer exatamente isso. Um lugar onde as pessoas são levadas para trabalhar até o fim dos seus dias. O Kang tentou levar o aquário dele. Ele queria muito salvar aqueles peixes. Mas é óbvio que não deu. Todos os peixes morreram no caminho. Anos depois, inclusive, ele falou que isso daqui foi simbólico. Os peixes eram uma conexão dele com o mundo exterior, com uma vida normal. E tudo isso se foi. O que aconteceu nos próximos 10 anos da vida dele é algo que eu não vou poder descrever aqui em detalhes, mas eu vou dar um resumo bem simplificado. Ele tinha 9 anos e foi trabalhando igual adultos. Eles passavam necessidade, e quando eu digo necessidade, não é aquela de ficar sem comer por algumas horas. É realmente necessidade, tá? Do tipo que muita gente não aguenta.
As pessoas complementavam a dieta com sapos, ratos, qualquer coisa que conseguissem pegar. Ele testemunhou muitas pessoas sendo usadas de exemplo, se é que você pode me entender. Pessoas sendo punidas na frente de todo mundo, de formas bem cruéis, o que é uma coisa absurda de se pensar. Em 1987, depois que o avô dele faleceu, a família foi libertada. Mas libertada entre aspas, porque eles não puderam voltar para Pyongyang. Eles ficaram numa região afastada, sendo constantemente vigiados pelo governo. Em 92, o Kang decidiu que não dava mais. Ele fugiu para a China e depois conseguiu chegar na Coreia do Sul. E é aqui que começa o real impacto dessa história. Em 2001, ele publicou um livro chamado The Aquarius of Pyongyang, Os Aquários de Pyongyang. E esse livro mudou praticamente tudo. Ele foi o primeiro sobrevivente dos campos norte-coreanos a escapar e a contar sua história para o mundo inteiro. O livro então foi traduzido para várias línguas. Ele chegou a se encontrar inclusive com o presidente George Bush nos Estados Unidos. E o mais importante, em 2014, a Comissão de Inquérito da ONU sobre Direitos Humanos na Coreia do Norte usou o testemunho dele como uma das principais evidências da existência desses campos. Hoje em dia existem muito mais evidências, mas ele foi muito importante para isso. E então, ele fundou o North Korean Strategy Center, uma organização que ajuda outras pessoas a fugirem e a se adaptarem à vida fora da Coreia do Norte. A segunda história é a de Hyung-soo Lee. E essa daqui é muito fascinante porque mostra como até mesmo quem nasce numa família mais normal percebe que tem algo muito errado acontecendo. Ela nasceu em janeiro de 1980, na cidade de Hyesan, bem na fronteira com a China. A família dela não era muito pobre, eles tinham o suficiente para viver. Mas desde criança, ela viu coisas que nenhuma criança deveria ver. Aos 7 anos de idade, ela testemunhou a sua primeira punição pública, digamos assim. Isso era considerado normal na Coreia do Norte. O governo fazia esses eventos em praça pública para servir de exemplo para as outras pessoas. Nos anos 90, aconteceu uma fome devastadora na Coreia do Norte. Cerca de 3 milhões de pessoas acabaram falecendo. E Hyung-soo viu tudo isso acontecer. Viu pessoas decaindo por conta disso. E as coisas só pioravam. Em 1997, aos 17 anos, ela tomou uma decisão. Ela iria atravessar o rio Yalu, que separa a Coreia do Norte da China. E ela fez isso sozinha. O rio estava congelado. E ela atravessou caminhando sobre o gelo no meio da noite. Se ela caísse na água, provavelmente não conseguiria escapar. Se fosse pega pelos guardas, o fim também não seria bem diferente. A ideia inicial dela era ficar pouco tempo na China, só para conhecer. Mas ela acabou ficando 10 anos, porque uma vez que você foge, não dá para voltar atrás. Você se tornou um criminoso. Viver na China foi uma luta constante e muito grande. Ela era uma imigrante legal. Se a polícia chinesa a pegasse, ela provavelmente seria deportada de volta para o seu país. E aí sim, o final seria bastante trágico. Ela comprou uma identidade falsa. Literalmente pagou por documentos de uma garota chinesa que tinha deficiência mental e conseguiu assumir essa identidade. Ela teve que aprender a falar chinês perfeitamente, agir como chinesa e vivia com medo todos os dias. Inclusive, ela relata que quase foi pega várias vezes pela polícia. Em cada uma dessas vezes, ela teve que inventar histórias, mentir, fazer qualquer coisa para não ser deportada. Em 2008, ela finalmente conseguiu chegar na Coreia do Sul. Mas aí ela descobriu que a mãe e o irmão dela também tinham tentado fugir e estavam presos na China, prestes a serem deportados. Então ela não pensou duas vezes. Voltou para a China para resgatar eles. E começou uma jornada de 3.200 quilômetros através da China, tentando levar a mãe e o irmão até um país de onde eles pudessem ir para a Coreia do Sul. No Laos, eles foram presos 2 vezes. E é aqui que acontece uma coisa surreal. Um australiano completamente desconhecido, chamado Dick Stolpe, ouviu a história deles e pagou a fiança. Ele simplesmente salvou a família dela sem pedir nada em troca. Inclusive, ela conseguiu se reencontrar com ele anos depois. E finalmente, depois de meses nessa jornada entre China e Laos, eles conseguiram chegar na Coreia do Sul. Hyung-soo escreveu um livro chamado A Garota com 7 Nomes. O livro se tornou um best-seller do New York Times. Ela fez uma palestra muito famosa no TED e foi vista por mais de 15 milhões de pessoas.
Ela inclusive testemunhou perante a ONU. Se formou em inglês e chinês e hoje viaja o mundo inteiro contando sua história. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Adaptar-se à vida fora da Coreia do Norte não é uma tarefa fácil. Muitos desertores acabam sofrendo com problemas mentais, choque cultural, preconceito. Ela mesma admitiu que alguns desertores até tomam decisões ruins com as suas vidas, ou até mesmo tentam voltar para a Coreia do Norte porque não conseguiram se adaptar. Isso mostra que fugir é apenas o começo, é o primeiro passo. A jornada para realmente ser livre de tudo isso é muito longa e bem difícil. Lee So-yeon, a soldada norte-coreana, do Exército às Minas. A terceira história é bem mais recente e é de Lee So-yeon. Ela era sargento no Exército norte-coreano. Serviu por 10 anos. E quando ela foi dispensada, adivinha o que aconteceu? Ela foi enviada para trabalhar nas minas de carvão. Ela era obrigada a cavar com as próprias mãos, sem ferramentas adequadas. O governo prometia comida em troca de trabalho, mas nunca entregava. Ela tentou fugir uma primeira vez atravessando o rio Yalu também, mas aí foi capturada pelos soldados norte-coreanos. E então foi mandada para um campo de prisioneiros por 2 anos. Quando ela foi liberada, o status social dela estava destruído. Ela não podia nem mesmo contatar o filho e a mãe dela. Era basicamente uma pessoa invisível para a sociedade. Mas ela tentou de novo. E dessa vez, ela conseguiu. Passou pela China, onde quase foi raptada, e finalmente chegou na Coreia do Sul. Existem muitos detalhes pesados dessa história. Eu indico que vocês pesquisem mais a fundo sobre a história dela. É uma história que também foi verificada, inclusive por pesquisadores que têm experiência com isso. Os relatos batem entre si, e principalmente no caso aqui da Lee So-yeon, ela conta mais a fundo como que era a vida de uma mulher dentro do exército norte-coreano. As coisas horríveis que ela passou, coisas que, sinceramente, eu nem posso falar aqui. Então pesquisem por conta própria. Deem uma olhada nessa história, ela é bem interessante e é muito recente também. A história dela é de 2024, e isso mostra que as fugas continuam acontecendo até hoje. Só que agora tá muito mais difícil. Desde que Kim Jong-un assumiu o poder, cerca de 11 mil norte-coreanos fugiram para o sul. Mas em 2022, apenas 67 pessoas conseguiram chegar na Coreia do Sul. A vigilância aumentou muito. As fronteiras estão mais fechadas. Desde a pandemia da época, as coisas pioraram muito. Mas mesmo assim, pessoas como Lee So-yeon continuam arriscando tudo para fugir. Mas como que é fugir da Coreia do Norte hoje em dia? A rota mais comum geralmente é pela China. Você atravessa a fronteira, geralmente pelo rio, e tenta chegar até países do Sudeste Asiático, como Laos, Tailândia ou Vietnã. De lá você consegue pedir asilo e ser mandado para a Coreia do Sul. O problema é que a China tem um acordo de repatriação com a Coreia do Norte. Se você é pego na China, você é deportado de volta. E aí o final é sempre trágico. Ou você vai para um campo de prisioneiros, ou você... E não é só você que sofre as consequências. Lembra da punição de 3 gerações? Sua família inteira também pode ser punida. É uma situação bem triste. As rotas marítimas tentando fugir de barco são extremamente raras porque elas são muito vigiadas praticamente o tempo inteiro. Se você quer entender melhor como que é esse processo, como que as pessoas que fugiram do país conseguiram fazer isso, eu indico esse vídeo aqui que está aparecendo na sua tela, do canal chamado Plano Piloto. É um vídeo muito completo, muito bem feito sobre o assunto. Quando terminar eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem também. Agora tem uma coisa bem séria aqui. Tem pessoas que ficam dizendo que esses desertores são pagos, que eles inventam histórias para mídia ocidental, que é tudo propaganda americana. E bom, se você é uma pessoa que pensa assim, eu queria dizer que você está desconexo da realidade. Talvez você esteja tão apaixonado por uma ideologia que você acha que a Coreia do Norte defende, que você acaba ignorando as evidências. Eu entendo as críticas de que existem alguns poucos casos onde detalhes dos relatos foram questionados, mas isso não invalida de forma alguma os milhares de outros testemunhos que são completamente consistentes. A Comissão de Inquérito da ONU de 2014 validou esses relatórios através de mais de 80 testemunhos de desertores. Imagens de satélite também confirmam a existência de vários campos desses. Múltiplas organizações internacionais independentes verificaram essas histórias. Vocês dizem combater governos extremistas, o imperialismo americano ocidental, mas no final das contas, vocês acabam aparentemente defendendo exatamente isso. E no final, quem sofre são os 25 milhões de norte-coreanos. É uma pena. Eu não tô aqui pra tentar convencer ninguém, tá? Me parece que o problema não é falta de evidência,
Parece, na verdade, viés ideológico mesmo. É algum tipo de paixão com uma ideologia que você acredita realmente que a Coreia do Norte defende. Enfim, eu prefiro abraçar a realidade. Essas aqui são histórias de sobrevivência, de seres humanos que queriam só viver com dignidade. Isso daqui deveria importar, tá? Independente da sua ideologia. E se você que está assistindo até aqui quer saber mais sobre o assunto, quer entender um pouco mais sobre isso, existem muitas organizações como a Liberty in North Korea, que ajudam refugiados, como Portas Abertas. Os livros que eu mencionei aqui também estão todos disponíveis aí para você ler. As palestras do TED também estão no YouTube aqui gratuitamente. Assiste lá, tira suas próprias conclusões. Pesquisa mais sobre o assunto. Comenta aí embaixo o que você achou dessas histórias. E se você quer ver mais conteúdo sobre a Ásia aqui no canal em geral, deixe seu like aí. Esse daqui é um tema bem polêmico, eu sei, mas eu espero que eu tenha sido bem claro aqui. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.